Alô, meus amigos do aplicativo da Rádio Futebol, grande abraço. Começa aqui mais uma edição do Boletim da Bola. Boletim da Bola, você sabe, ao vivo das 9 às 10, depois reprisa na programação do aplicativo e também nas emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. Boletim da Bola, em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança. Nil Móveis Planejados, no Campolim e no Iguatemi. Tequali, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Vídeos geolocalizados também está no app da Virtus. O app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. Nós estamos em todas as plataformas. Vídeos geolocalizados. São vídeos para rede social. O produto que você vende vai ficar em destaque. BV, os menores feirões e seminovos pelo Brasil são do Banco BV. Splash by IG, são 750 lojas no Brasil. A IG está em 5 continentes e a maior loja do estado de São Paulo fica em Sorocaba. E 4Play Arena Sports, até aquela bolinha na areia ou na grama sintética. Você escolhe, um lugar muito legal, tem várias porções lá. Todo mundo se encontra na 4Play Arena. Muito bem, o nosso Boletim da Bola, você sabe, sempre na abertura, nós temos aqui o Giro pelo Brasil para sabermos o que andam falando do seu clube na edição de hoje. E você gosta de ouvir. Chapas Duarte. Pois é, sou eu. Sem Terãs, Atlético do Paraná deve ter 3 volantes contra o Estudiantes. Cuca cita a falta de competência ao time e diz que vai cobrar do Vargas, que foi expulso. Vargas vira vilão na história. Botafogo negocia empréstimo de Gabriel Pires até junho do ano que vem. Danilo Barbosa chega ao Rio para assinar com o Botafogo. Coritiba confirma o volante Juan Dias do Independiente de Medellín. O Coxa tem campanha difícil, lanterna, nas últimas 10 rodadas. William confirma que vai deixar o Corinthians. Admite decepção. Futuro do jogador ainda é incerto. Abel exalta força mental e fim de jejum em pênaltis. Danilo e Scarpa são desfalques na semifinal da Libertadores. Santos anuncia a venda de Léo Batistão à Almeria da Espanha. São Paulo vence o Ceará nos pênaltis e avança na semifinal. Lincoln chega para assinar com o Cruzeiro e dá passe de recuperação judicial. Com reação da Série B, a fôlego financeiro. A Ponte Preta comemora aniversário e Luca dá vitória sobre o Vasco e ascensão da Macaquinha. Criciúma e Guarani empatam 100 gols no Heriberto Hilsen. Reunião contorna a crise por nomeação de CEO e Vasco prioriza a transação da SAF. Grêmio joga bem, goleia Operário e se aproxima da Série A. Esses são alguns dos destaques que eu vi por aí nos portais esportivos. O programa você tem, sabe, tem aqui Reinaldo Costa, Arthur Bernardes, Gilberto Costa e o nosso pentacampeão paranaense. A opinião é do Capitão Hidalgo. Pois é, tá chegando aqui nosso querido Capitão Hidalgo na abertura do programa direto de Curitiba, no Paraná. Tudo bem aí, Hidalgo? Que conta de bom? Tá frio, né? Bom dia para todos, boa tarde, boa noite. Só dizendo, viu, Reinaldo, que o filamento de mercúrio, 8 graus, céu, deixa eu olhar para cima, o céu tá bonito. Quando ele tá azul, você imagina o frio. Não tem uma nuvem, né? Tá só 8 graus, hoje chegou a 3 de madrugada. Gente do céu. Agora tá 8. 8 e tudo encasacado como eu tô. Bom, eu não tenho outro caminho desse início, é de falar do jogo de ontem. A gente vai aprendendo, né? Estou com o Arthur, bom dia, Arthur, Gilberto, Jarbas e Reinaldo. Vai dar para a gente conversar bastante a respeito daquilo que nós vimos ontem. Eu quero dizer, aqueles que estão ouvindo essa programação, esse boletim da bola diário, né? Que o Galo não perdeu nos pênaltis. O Galo perdeu no jogo. O maior derrotado desse jogo foi o Galo. E quem saiu com tudo
sairia até com a medalha de ouro, foram os jogadores do Palmeiras. Foi a dedicação de um elenco, foi a determinação de um comando técnico, que quando perdeu o Danilo, aliás, abro parênteses, como faria o Avalone, né? Ele é um irresponsável para fazer aquilo que ele fez. Se mexe e bate ali embaixo, ali no Aquiles, né? Se ele pega ali naquele setor mais embaixo no calcanhar de Aquiles, o rapaz estaria inutilizado da forma como ele entrou, mas sem nada, no meio campo que nada acontecia naquele momento. Sai o Danilo, e isso é muito ruim para ele, porque é jovem, é uma esperança até para a seleção brasileira, tudo isso prejudica, e fica com 10 a partir de 29, não foi 30, 29 minutos do primeiro tempo. O que fez o Abel? Se fosse esses técnicos, gente, esses que estão começando, esses que ficam olhando planilha, tirariam um centroavante, alguém lá da frente para pôr o Beck. Ele não tocou ninguém. Determinou funções dos mesmos 10 que estavam lá, o goleiro mais 9. E o Galo com toda exuberância, né? Aliás, o Galo me deu a impressão antes que ele estava mandando no jogo com a segurança, uma indolência, e foi levando. Bom, termina o primeiro tempo, vem o segundo. E aquilo continuou, e o Galo não soube jogar, e aí eu culpo o Cuca também. Teve momentos que o Natan, esse Natan me deu raiva ontem. Ele volante, pegava a bola de quarto zagueiro e ia até a intermediária, passava a intermediária para entregar uma bola. Que tempo perdido! Sai o Natan, abre 2 cantos. Seu Arthur Bernardes, outro está com 1 a menos. Meu Deus do céu, você está morto. Você tem 1 a menos, vou abrir 2 cantos. Por que vai abrir 2 cantos? Os 2 laterais, ou eles abrem demais a chance para os pontas receberem, ou eles vão para cima da marcação e abrem todo o canal de entrada na grande área. Não. Queria entrar por dentro. Cadê o Hulk? O Hulk jogou ontem. Até você falou, Jarbas. Tá o Hulk no jogo? Claro, ele estava misturado ali no meio campo, tudo perdido, porque faltou uma ideologia melhor, um sistema melhor. Joga nos 2 cantos. Pô, ele tem jogador para isso, o Keno mais aberto, colocasse um outro, nem que se fosse para não pegar a bola, mas abre aquela zaga para entrar alguém ali por trás, fazer uma tabela, uma falta, um pênalti. Aí vem uma expulsão do Scarpa aos 78 do segundo tempo. Pô, aí arrebenta. O que fez o Abel? Fez a linha não de 5, de 6. E aí segurou uma barra. Parabenizo o esforço desses jogadores. Eles devem estar tudo lá numa maca, deitado, não tem força para levantar hoje, de tanto que eles correram para abdicar-se da qualidade individual deles para fazer o conjunto. Então o Galo ontem foi o maior perdedor, não nos pênaltis, porque um pênalti, o Everton, a gente conhece bem, o Everton, ele iria pegar um pênalti, ele é muito ágil. E olha, o Galo ontem me deu uma impressão desfavorável, porque jogou aqui numa maneira de que não estava disputando coisa alguma. Ele não foi impetuoso, e se não foi, o esquema tático atrapalhou. Aquela saída do Vargas no final, ali não atrapalhou em nada, foi no final do jogo, nem bateram a falta. Então eu quero parabenizar. E outra coisa, a torcida do Palmeiras, ela foi de uma utilidade fantástica, porque ela sentia o esforço dos jogadores que não tinham como chegar na área do adversário. O Palmeiras não jogou na frente, não tinha condições de jogar na frente. E aí o esquema tático não luziu, e aí perde-se uma grande oportunidade. O Galo, ele não vai ter mais uma dessa, e que se aprenda. Às vezes o futebol tem uma lição diária. Não é o Cuca chamar a atenção dos caras, não. É que o esquema tático não funcionou. É lamentável que isso tenha acontecido, mas os jogadores do Palmeiras, quando terminaram 0-0 antes do pênalti, eles saíram vitoriosos pela disputa, pelo denodo, e foi uma alegria, como se tivesse ganho um título quando o Everton pegou aquele pênalti. Um abraço para todos aí, Jarbo. É isso aí, de Curitiba vamos para Cruzeiro. Aquele narrador diria, Reinaldo, o que é que você viu que nós não vimos, Reinaldo?
Tudo bem, Rei? Um abraço, Jarbas. Bom dia, bom dia. Um abraço, Jarbas. Um abraço, capitão. Um abraço, Gilberto. Um abraço também ao Arthur Bernardes. Eu vi muita coisa. A primeira coisa, o preparo psicológico dos jogadores do Atlético e não do Palmeiras, depois das 2 expulsões. O time, quando perde um jogador por expulsão, já é um inferno. Perder 2, inferno e meio, ou 2 infernos. Eu acho que o Atlético, quando o Palmeiras teve 2 jogadores expulsos, o Atlético pensou assim, meu Deus, o quê? E agora? É mais do que obrigação ganhar esse jogo. E eu acho que o Cuca não viu o jogo direito. Porque o Palmeiras me perde um cara, um volante de marcação. Me perdeu um volante. O primeiro cara da zaga, da frente da zaga, ele me perde. E me perde o maior jogador dos últimos tempos do Palmeiras, o armador lá, o Scarpa, que vem jogando. Barbaridade. O Atlético não soube fazer o que tinha que ser feito. Não soube fazer. Agora, o que me chamou a atenção, conforme esse prefixo dado por você aí, Jarbas, foi a maneira como todos, exceção feita ao menino que perdeu o pênalti, como é que é o nome dele? Rui, né? É Rui o nome do menino que perdeu o pênalti? Não, é Rui. Como foram batidos os tiros livres diretos a partir da marca do pênalti. Rubens. Foram Rubens. Bicho, só estilo Gilberto Costa. Só na porrada. Só na cacetada. Não tem aquela frescurinha de rola. Era cacetada e mais cacetada. Tanto é que as bolas que vieram à altura do golpe do goleiro, do salto do goleiro, poderiam ser defendidas se não fossem batidas da maneira como foram batidas fortes. Foram só porrada, só pancada mesmo. No ângulo, pum, e pancada, bola no meio do gol, inclusive, com porrada, a bola entrou. Então, os caras estavam, não sei se eles já estavam preparados para essas cobranças de pênalti ou estavam com medo. Aquele chamado, como diz o narrador esportivo, não, essa cobrança foi cobrança. Daqui a pouco eu vou falar a respeito disso, das terminologias novas. O narrador, quando o cara faz o gol, que joga na porrada, que bate na porrada, ele fala, não, isso aí é o chute de segurança. E qual que é o chute de segurança? É quando ele devolve o pênalti na mão do goleiro? No chute de segurança, o cara dá uma pancada e faz o gol. Agora vamos esperar aí, né? O Atlético hoje contra o Estudiantes para ver o que pode acontecer, para ver quem será o adversário do Palmeiras. Do Flamengo a gente já sabe, é o Vélez. Do Palmeiras a gente espera o resultado hoje, para lá em outubro, em Guayaquil, no Equador, possamos ver essa grande final da Copa Libertadores América. Vai ser muito legal, vai muito legal. Arthur Bernardes! O Arthur disse aqui que a gente tá pegando no sem pulo. Com perguntas que ele tá ficando meio desajeitado. Ó, de Cruzeiro, a gente passou Curitiba, Cruzeiro, agora vamos para o Rio de Janeiro. Primeiro, antes da gente entrar no ar aqui, a gente tem imagens, né, de todo mundo. Que camiseta que é essa aí que você tá usando, Arthur, para quem tá pelo YouTube vendo a gente, rapaz? Essa não fala português. Não, com certeza. Coreano, será? É coreana. Essa aqui é a logo da Jeju. Jeju é uma linda Peraí, mas qual Coreia? Coreia do Sul ou Coreia do Norte? Explica direito aí. Do Sul, do Norte, estava pra falar. Vocês não vão dizer que você é amigo do homem lá, ó. Não dá não, aí o homem é perigoso. Oh, Deus. Aí, rapaz, Deus o livre. então, a ilha é muito bonita. Quem um dia quiser visitar, pode ir, que você vai ver um paraíso. E o clube também é um clube excelente, né? Sim. Então, material bonito e tal. E hoje está muito frio no Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos os amigos. O tema aqui é muito, muito, muito importante, latente, porque algumas coisas que eu escrevi aqui, por exemplo, a força mental que o Abel falou. Veja bem, a gente tem que ter cuidado. Eu estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo quando eu vejo as frases, que a parte mental é isso, aquilo. Eu concordo plenamente que a parte mental. Agora, o emocional é muito mais importante para você ter as ações. Eu falo isso aqui porque quando o Danilo deu aquela pancada no atleta do Atlético, ele foi expulso e era uma fratura que poderia acontecer, como vocês falaram antes aí, uma fratura séria, foi o capitão que disse. Então, aquilo não foi mental, aquilo foi emocional. Então tem que dividir, uma coisa é uma coisa e outra coisa é diferente, né? E um outro detalhe, quando o Cuca menciona, ou alguém, eu não creio que o Cuca tenha falado que vai cobrar do Vargas, se colocar a manchete assim, é um pouco indelicado. Primeiro porque o jogo já terminou, logo ali não terminou o jogo.
Aí não teve influência nenhuma. E o que acontece? O Atlético Mineiro sofre um problema na sua zona defensiva já há muito tempo. Lembra do jogo do Fluminense e Atlético aqui no Maracanã que eu fui assistir? Foram 5 gols. E tem acontecido muitas coisas. Ontem não teve tanto. Mas veja bem, o Alan, que é o armador, o cara que começa tudo ali, eu concordo com aquilo que o capitão falou. Ele dá 6 toques na bola para poder fazer algo previsível. Por quê? Porque tem um bloco baixo, vamos falar a língua moderna, né? O bloco baixo é os atletas lá esperando do Palmeiras para contra-atacar e usar a transição o mais rápido possível, porque tem um Rony espetado lá na frente, lá do lado, tem o Dudu aqui do lado. E o que mais me espanta na questão do Atlético Mineiro é a não mudança do sistema, porque o Atlético jogou do mesmo jeito do início ao fim. Se você tem um jogador a mais e depois um segundo jogador a mais, né, você tem que criar mais espaço. E todo mundo sabe que o sistema defensivo do Palmeiras é excelente. Os zagueiros são muito bons, o meio-campo é bom, o time é bem aplicado, bem ajustado. E estava muito claro para mim que se não houvesse uma bola parada, e a bola parada de canto foi toda ela direcionada para a área do Palmeiras. Todas eles tiraram. Ou seja, faz uma jogada de canto para mexer a defesa, a defesa do Palmeiras. Então, tem uma série de coisinhas que acontecem, de detalhes que acontecem dentro de um jogo grande como esse, que você, o técnico, eu não estou acusando o Cuca não, veja bem, muito pelo contrário, acho que o Cuca é um cara excelente, torço muito por ele. Mas ontem, a gente viu um Atlético Mineiro tenso, nervoso, e tudo isso, para encerrar a minha participação inicial, pode influenciar na sequência do campeonato. Olha, não estão mais na Copa do Brasil, acabaram de sair da Libertadores. Só tem o brasileiro agora. E aí? Tem que administrar bem esse trabalho para que você não perca a oportunidade de chegar a ser campeão brasileiro, que está um pouco distante. Muito bem, Arthur. Do Rio vamos para Santos. Você sabe, o Gilberto Costa, que aos poucos a gente vai tendo um carinho especial pelo nosso querido Arthur Bernardes. Ele está preparando algo na internet, mas eu acho que o caminho desse cara aí é comentarista de televisão. Você viu o apanhado que ele fez do jogo de ontem? Se o Hidalgo dá detalhes antes da bola rolar, o Arthur fecha com a conversa. O canal de TV vai contratar esse cara aqui, o Gilberto Costa. Não, tomara que ele não vá, não. Ou perder o amigo. Porque todo cara que vai pra televisão fica mascarado. Não, verdade. Ai, não, faz... E aí, Giba? Como é que foi o jogo ontem que você foi ver o Sub-20, cara? Um abraço a todos e parabenizar quem inventou o abraço, porque junta 2 corações. Nossa! Louco! Que é isso? Pessoa aí, ó. Eu vou comentar. Você comentarista também. Com certeza. Aí, mascarado eu já sou. Aí, ontem, Não. Mas é o que? Voluntarioso. Isso. Você é voluntarioso no microfone. Ontem eu fui assistir a Santos e São Paulo. E olha, eu fiquei, meu ego foi lá em cima, cara. Eu vou te contar uma passagem que eu ouvi lá. Tava 4-1 pro São Paulo, ou 3-1. E teve cara que foi embora, cara, sabe? Pô, esse time do Santos foi 5-4 pro Santos, cara. Válido para que campeonato? Campeonato que é? 5-4, ficou 4-4. Eu ainda falei pro menino que tava do meu lado, eu falei assim, sabe aquele jogo de Master? Que o cara ataca, o outro ataca, ninguém tá correndo mais, porque o que eles correram foi brincadeira. E foi 5-4 do Santos. Eis quem passa lá embaixo, eu tava nos degraus ali, uns 4 degraus acima, quem passa, Claudio Miro, que hoje está fazendo a transição do amador para o profissional, depois que saiu o Marcelo Fernando e o Serginho Chulapa, passou, o Isca passou andando, correndo, né, com pressa, aí o Claudio Miro me viu e veio, me deu um abraço, tá, ô Gilberto, tá legal. Acabou o jogo 5-4, o Isca tá voltando e todo mundo aí, Isca doido, ele olhou para cima para cumprimentar, ele me viu, e ele veio na minha direção, me cumprimentou, me deu um abraço, me elogiou o tempo que eu joguei no Inter de Porto Alegre, no clube, do meu tempo que eu chutava.
Isso, e me convidou para tomar um café lá no dia qualquer dia do treino. Foi semana que vem eu vou lá. Então é gostoso isso daí. E falando do jogo do Atlético ontem, eu vi um Atlético parecendo que estava... Sabe quando você está jogando e você fica... Parece que você está satisfeito com o que está acontecendo. E parece que termine logo. Eu estava meio... que eu tinha participado de uma live aqui, eu não vi a expulsão do Danilo, eu cheguei depois. E eu falei, caramba, se empatar, vai para pênalti, não vai? E o narrador não falava. Tanto que depois, uma altura do jogo, ele falou assim, se qualquer empate, vai para os pênaltis. E como eu joguei também no meio de campo, eu vi o capitão falando, e nós comentamos aqui um dia, quando você tem a bola e você tem o seu marcador e você leva a bola até 1 metro do seu companheiro e dá a bola, você dá a bola, o cara já está com o marcador dele e você leva o teu marcador para cima dele. Dá a bola longe, faz a bola rolar, faz a bola andar. Você jogar, o que você tinha que fazer? Abrir inteligentemente. O treinador o Abel, do Palmeiras, não fez as substituições porque o jogo estava completamente para o Palmeiras. O Palmeiras estava senhor do jogo, mesmo inferior com 1 ou 2 jogadores depois. Mas ele tinha o controle da partida. 2 chutes que o cara deu de longe, ali é motorrádio pro goleiro. O goleiro só deu tapinha pra linha de fundo e fala, agora não vamos tomar o gol. E o zagueiro do Palmeiras, cara, tá em todas as bolas, cara, o capitão. Todas as bolas ele tá posicionado. E acabou aqui o pênalti. Então, como o Reinaldo falou, todo mundo deu uma pancada. E, minha esposa não manja de futebol. Ela manja sim, mas ela não tem... Quando eu vi o lateral, o Rubens, se posicionando para chutar com a perna direita e depois dar 2 passozinhos pro lado para poder ir na bola, minha esposa fez assim, e o cara foi lá, todo mundo deu uma pancada, ele foi lá e só colocou, e o goleiro que é ágil, muito bom nos pênaltis, cara, acabou o Palmeiras saindo. Então, o Palmeiras foi vencedor, mereceu pelo campeonato todo, e o marasmo me chamou a atenção do time do Atlético. Eu queria só fazer uma colocação Diga lá, Arthur. do que o Giba falou. Essa substituição do lateral esquerdo do Atlético Mineiro, ele é um grande chutador com bola em movimento e bola parada. E ele colocou um garoto, eu não sei se ele já estava, ele veio de uma lesão, se ali no final ele estava sentindo alguma coisa. Se isso não foi a razão, talvez o Cuca esteja arrependido hoje de tê-lo tirado, porque ele poderia estar batendo aquele pênalti ali, seria um atleta de outra envergadura, né, com mais bagagem, jogador convocado para a seleção brasileira. E aí não sei se houve uma falha ou se houve um problema clínico ou preservou. Aí falhou lá o rapaz, jovem, mas infelizmente falhou. Acho que foi o cartão que ele tomou. Ao longo de tudo que está acontecendo aí, né? Agora o pensamento desses que ficaram fora é o Campeonato Brasileiro, mas o fogo está aceso para essa Libertadores, todo mundo querendo essa grana, né, Capitão Hidalgo? O pensamento é se acertar financeiramente. Está muito valorizado, sim. Está muito valorizado. E o Palmeiras está levando a sério, como está levando todos os torneios, hein? O Palmeiras está nas 3. O Corinthians já perdeu, acho que 2 já. O Corinthians parece que tem mais um para jogar, acho que é com o Atlético Goianense. Copa eu do não Brasil tenho lembrança, tá... é muitos jogos que... Copa do Brasil acho que está 0-2. Então. Agora, veja bem, Gilberto, ali naquele setor como diria, na zona ali, o caroço do abacate ali no zona meio do campo. Agrião. Quando eu falei, Arthur,
Você tem o time lá, não vou falar nem do segundo tempo, que foi o 78 que o Scarpa saiu, quer dizer, com mais 78, 12, mas tinha mais 20 minutos e o Atlético não levou. Primeiro que a forma como ele jogou, viu, Biba? Parece que eles tinham comido uma feijoada no meio-dia. 3-1, espera um pouquinho, vamos falar de tática. Arthur, 3-1 lá atrás, sem ninguém no ataque do Palmeiras. Vamos fazer o espelho do negócio, né? Isso aí, 3, os dois zagueiros de dentro, da equipe do Galo e mais esse Natan, que fica tocando para lá e para cá, parece que ele é o dono do jogo, mas não fez nada. Ficou com a bola toda e não fez nada. 3-1, o Galo estava perdendo em algum lugar, pô. Não era só o Palmeiras que estava com 10. O Galo estava perdendo 3 jogadores ou 2 jogadores. Isso. E aí vem aquela marcação lá atrás, que de fato, aliás, esse zagueiro central do Palmeiras, gente. Gustavo Gomes. Eu vou dizer uma coisa, como diz o Reinaldo, para vocês. Que falta ali, puxa vida, tem que meter ele no futebol brasileiro, dá para ele a cidadania e vai ser o titular da seleção brasileira. Figueroa. Não perde um lance de cabeça. Figueroa. E ontem, você disse, Gilberto, ele fez a festa. Cruza que é dele, cruza que é dele. Impressionante. Esse cara é impressionante, que jogador. Bom, então tá, o Palmeiras perdeu na expulsão. E uma expulsão que seria uma tragédia se outro time soubesse jogar. E o time do Galo com 3 jogadores para marcar ninguém. Me conta aí na matemática, hein, seu Arthur, Reinaldo e Gilberto. Eu vou dizer uma coisa para você. Fala, Arthur. Não, eu acho que nós estamos falando de um assunto assim muito sério, porque quantos milhões, né, ficaram para trás ali naquele momento. Então, quando fala de defesa, o Palmeiras é muito sólido. Eu citei isso aqui na abertura. O Palmeiras é sólido com os volantes, os laterais, e do meio para frente ali, os meias e atacantes, não preciso nem falar, mas há uma coerência muito grande, um equilíbrio entre força ofensiva, força defensiva, coberturas, bolas altas. Aqui são pontos que geralmente são pontos vulneráveis que muitas equipes têm. Ou não é ser bom embaixo, é ruim em cima. Eles não. Eles têm a bola aérea muito boa, tanto defensiva como ofensivamente. E o Gustavo Gomes está sempre fazendo gol de cabeça. Então, agora tem uma coisa, Arthur. Tem uma coisa que venha Atlético do Paraná ou Estudiantes de La Plata, o Palmeiras, exceção feita ao andamento da competição, que eu não sei qual é o regulamento, o Palmeiras perde 2 jogadores importantíssimos. Sim. Danilo e o Scarpa para o próximo jogo. Não, tem um detalhe. Tem um detalhe, só para concluir, tem um detalhe seguinte: o Palmeiras joga muito bem quando ele está aqui atrás, quando ele está esperando. Ele usa muito, desde que o Abel chegou, que o pessoal reclamava muito que ele jogava esperando. Se ele jogar contra o Estudiantes de La Plata esperando, que é uma maneira que joga, o Estudiantes joga esperando também, ele vai ter alguma dificuldade, porque as mesmas ideias os dois treinadores têm ideias parecidas, entendeu? E com relação ao Atlético Paranaense, que é um time também muito reativo, haja vista que ele finalizou o jogo do Atlético Mineiro lá em Minas com um gol no finalzinho, virando para 3-2, com situações parecidas. Ou seja, esses três elencos aqui, esses 3 técnicos, têm uma forma parecida de pensar. Então vai ser muito interessante esse lado aqui de Palmeiras e Atlético ou Estudiantes. Ô, Arthur, só rapidinho. Quando o cara... Eu era chato. Quando o cara demorava zagueiro, volante, ele me via, ele dava 1 passo, 2 passos, 3 passos para dar bola. Eu olhava para ele e falava: se vai dar em mim, dá logo, senão não dá. Porra, vai embora. Verdade. Porra, o cara te olha, aí ele dá mais um passo. Aí ele te olha, ele dá mais um passo. Aí ele te olha, dá mais um passo. Quando ele te dá bola, pô, você já tá com 2 caras marcados, aí você tem que devolver pra ele, pô.
Pô, Ainda te entrega um caixote ainda. pô, e ele te dá a bola, você já tá marcado, tu não pode fazer nada, porque às vezes, ó, o capitão tá aí, às vezes você vai vendo o lateral passar lá no fundo, ou ponto. Você sabe quem tem esse defeito, embora ele seja um baita de um jogador e tenha atuado bem? Sabe quem? O Everton do Flamengo. Ele tem esse é um defeito. E quem tá aprendendo o defeito é bom, hein? Quem tá pegando esse defeito um pouco também é o volante o menino do Flamengo, o João Gomes. Isso aí. O João Gomes. É sempre mais uma caminhada, uma viradinha. Aí sabe o que acontece? O capitão tá aí. Às vezes você tá vendo o lateral passar lá no fundo e o ponta, aí não dá o tempo ainda de você jogar. Você dá a bola pro cara e pede de volta só para ele ajeitar, que é o tempo pro cara tá passando e você jogar. É o tempo de fazer tudo de novo. Isso. E às vezes você já viu, tu pede a bola, o cara não dá. Só que o Everton, ele tem uma coisa de bom. Ele gruda a bola no pé dele e ele não perde a bola. Né? Verdade. Protege de a qualidade do Messi. Isso. A qualidade do Messi. Agora que tá cheio de carteiro novo, hein? Carteiro novo. Os que eles entregam errado. Meu Deus do céu. É tudo carteiro novo. Deixa eu perguntar uma coisa pro Arthur. Arthur, quando a gente vê. Acho que a moda virou, né? O cara pintar o cabelo, a chuteira colorida. Porque quando o cara é normal, ele passa batido no jogo, até ele erra, ninguém lembra. Quando o cara pinta o cabelo e se destaca no jogo, Arthur, a pressão é maior. Eu digo porque ontem o Hulk passou batido, ele errou várias vezes. Passou batido. Como é que você analisa um jogador teu que chega com o cabelo pintado, tenta mudar alguma coisa no corpo dele em relação à cor para se destacar, Arthur? Como é que você vê isso? Só rapidinho, Arthur. Só rapidinho. O Danilo não usava aquele cabelo. Ele veio da seleção, começou a usar aquele cabelo. O que será que é? O cara pinta o cabelo de branco. Depois que fica velho, pinta o cabelo de preto. Pô. É viadagem, né? Pode te contar, Arthur. Veja bem, eu acho o seguinte, primeiro tem que ter muito cuidado para tocar nesse assunto com eles, porque a primeira coisa que eles vão dizer entre eles, pô, não tem nada com isso, pô, quer mandar no meu cabelo? Verdade. Isso aí ele vai falar isso. Eu realmente eu não toco nesse assunto. Agora, existem maneiras peculiares de você falar com eles. Por exemplo, você não acha que você está chamando bastante atenção? O que você acha? Olha aqui, ó. Aí você mostra fatos, né? Aí você mostra para ele que chamar atenção positivamente, tudo bem, mas quando é negativamente vai ficar marcado para sempre, não dá nem para disfarçar. Então, eu acho que você tem que ter uma maneira lúdica de mostrar, olha, quando você anda com um carro vermelho é uma coisa, quando você anda com um carro preto é outra. Aí pensa num bandido na hora que ele for te assaltar, aí você vai por ali. Mas também eu não chamo nem respeito, mas é o medo que o cara tem de quem é o chefe dele. Eu duvido, por exemplo, que alguém pintasse o cabelo quando o técnico fosse Tele Santana. Verdade. Duvido. Mas hoje, Andrade. esse momento que nós vivemos, infelizmente, se você não tiver sabedoria para lidar com isso, porque eu estava no escritório de um empresário uma ocasião aqui no Rio, e aí tocou o telefone dele. E dava para ouvir, era um silêncio, dava para ouvir o atleta falando assim, fulano, pô, esse treinador aqui era um treinador de peso que estava na equipe dele. Pô, esse cara não me bota para jogar, pô, como é que fica isso? Eu vou ficar aqui até quando? Pô, eu não aguento mais esse cara não me dá oportunidade. Aí eu falei, tá vendo como é que é? Então você tem que ter sabedoria para entender que vão tentar te derrubar de alguma maneira. É complicado pra caramba. Era o Guto, Arthur? É que você falou que era um treinador de peso? Jaiva, antes do capitão falar, vou falar uma coisa para você. Eu falei para um volante que ele era pegador. Agora, já tinha parado. Caramba. Esse tipo, pegador você quer dizer o quê? Porque tem... É marcador. Aí, não, pegador ele tá levando no outro sentido. Então. É marcador. Aí, eu fui conversar com ele sobre uma contusão que ele teve, tal, e eu tava conversando com ele, eu falei, a tua característica é marcador,
pegador ali, marca aqui, marca ali. Esse teu cabelo não condiz com o teu jogo. Não sabe por quê? Porque você fez um cabelo bonitinho aí, e amanhã você tem que dar um 3 dedos pro lateral, porque só tem essa jogada, e você erra, os caras vão associar o teu futebol, que era marcador, pegador, com esse teu cabelo, e vai começar a achar que você tá jogando de 3 dedos bonito. Isso é verdade. Bonito. Isso aí, é verdade. Você não acredita. E ele falou o quê, Giba? Você lembra a resposta dele? Não falou nada, atendeu. O outro jogo, ele chegou com o cabelo mais bonito do que ele tava, cara. Foi no salão. Mas isso é verdade. Não, isso aí transforma, inclusive, o adolescente. Isso aí, para quem vê na televisão, para quem acompanha, ainda mais um momento de muita aparição, de muita mídia, caso de Copa do Mundo, vide aí Ronaldinho quando usou o topete, aquele topete ridículo que ele usou na Copa do Mundo, né? Quando Sócrates foi na Copa de 82 à Espanha, tentou colocar a faixa liberdade na cabeça, que a FIFA foi lá e puniu a seleção brasileira, o outro usando. O Neymar, que já pintou o cabelo de amarelo, de cor de rosa, e mais não sei o quê, e tal. E acontece, inclusive, com a indústria. Exatamente. A indústria, as marcas Adidas, Lecoq Sportif, Diadora, que é a camisa que o Arthur está usando, e tal. Quando o cara joga com a chuteira vermelha, joga com a chuteira azul, no outro dia está no mercado vendendo, o cara, eu quero uma chuteira azul. Eu quero uma chuteira azul, quero uma chuteira vermelha igual do Stoichkov, quero uma chuteira igual do não sei quem e tal. Tudo é uma influência, só influencia. Só influencia. Agora, quando o cara é cabeça de bagre, pô, você já pensou o Capitão Hidalgo? Nossa. Com aquele estilo bonito, aquele estilo de Van Reis, Beckenbauer, jogando com uma chuteira cor-de-rosa e o cabelo amarrado, pintado de azul? Você já pensou? Você sabe que quando eu conheci o Luiz Roberto, narrador da Globo, que estava na Rádio Globo, e o Oswaldo Luiz, que era o repórter na época, eles estavam com o cabelo igual do Chitãozinho e Chororó, cara. Eu achei absurdo. Ô, Hidalgo, esse assunto eu levei aqui porque é o seguinte, quando o cara pinta o cabelo de branco aí, loirinho, sei lá, ele erra, toca na bola, fica marcado, né? Passar batido acho que é muito melhor. Claro que o Reinaldo concorda comigo que pro narrador é facinho, né? Se achar onde tá o cara, né? Mas é tudo, sei lá, Hidalgo, não sei o que você pensa sobre isso. Mas você não achou o Hulk ontem, né? Então, né? Pelo amarelo, azul. Só vou dizer uma coisa. O cara tem que apresentar o futebol dele. Ele tem que mostrar ao público o futebol dele, não a cabeleira, o azul, vermelho. Isso é uma frescura colocada, né, a serviço do futebol. Quer dizer, péssimo. Hoje tem brinquinho. Disse muito bem o Reinaldo, Tele Santana, nem pense. O brinquinho. Da porta. Se ele falou para aquele do rapaz, carro, né? o Macedo, não me apareça com o carro aqui que você não joga mais no São Paulo, que ele queria cuidar de todo mundo. Você imaginou um cara chegar pro Tele pelo amarelo para chamar atenção, chama atenção pelo futebol. Outra coisa, chuteira, Giba, os caras estão jogando com chuteira azul. Poxa, eu tinha que pagar um dinheirinho lá pro Adelino para ele bater a sola, para não perder. A chuteira ganha. A chuteira o sapato de ferro. Hoje não. A trava da chuteira tinha 3 taxinhas. A trava da chuteira tinha 3 taxinhas. Mandava o roupeiro pintar a parte branca da chuteira. Passava sebo de vaca. Passa graxa. Olha só, e a trava da chuteira tinha 3 taxinhas. A trava da chuteira ia desgastando, a taxinha ficava pra fora. Você sabe, a melhor chuteira que eu coloquei na época era um Stadium, viu, Giba? Stadium. Tinha viola também. Outra coisa, eu gostava com a chuteira. Você jogou com a Stadium? Eu joguei com a Olímpica. Olímpica? Eu tinha uma chuteira tinha viola. De solado branco, eu achava que parecia bem, bonito, mas... Não, o futebol tem que o cara tem que apresentar o futebol dele. Não, tinha gaieta. Lá nos padres onde eu jogava bola, amador, logicamente, apareceu lá uma vez uma chuteira de botinha. Todo mundo queria chuteira de botinha. Oh, meu Deus. E a tarraxa era de cortiça. Não, era ruim. Era de cortiça. Era de
Cortiça, E outro detalhe, cortiça. Quem chegasse A primeiro... língua da chuteira não podia ser curtinha, não. A língua da chuteira tinha que ser comprida, pra ficar assim, pra fora, bonita. E quem chegasse sabia. primeiro que pegava a chuteira, não é, Hidalgo? Tem quem chegava primeiro. Olha, querem saber? É muita frescura. É muita frescura. Eu vi aquela bola de ontem, todo mundo ganhando 300 mil reais, 400, e não tem a capacidade de gerenciar. Aliás, o técnico não enxerga, não tem jogador que enxerga nesse time do Galo? Parece que é o filme do Charlie Chaplin, tudo mudo. Não tem alguém que grite, como tinha antigamente, gritar. Pô, olha só, marcar 3 na zona de trás, onde o Palmeiras não tinha ninguém. Ninguém, 3. Tira um do meio, tira o Sinatan, joga 2 abertos, faz o Arana que descia pelo canto, não desce mais, você vai entregar bastão. Lá tá o Keno, faz você o meia. Você é o jogador de surpresa na diagonal, os laterais, abre 2 pontos laterais, é que passa a ser surpresa. Pô, me irrita falar sobre isso, um cara que ganha 1 trilhão de dinheiro e não vê a partida. E a peitada que o jogador do Galo deu no árbitro, hein? O que foi aquilo, hein, gente? Hein, Hidalgo? Ele fingiu que não viu. Mas primeiro, ó, eu até falei na transmissão. Primeiro, o árbitro empurrou o cara, né, Hidalgo? Até citei isso na transmissão. Aí depois ele foi lá e botou o dedo na cara do árbitro. Pelo amor de Deus, Hidalgo. Ele falou assim, olha, você vai continuar no jogo, você não tá jogando nada, você vai tomar vaia. Você não tá jogando coisa alguma, né? É pior pra ele. Ontem foi de irritar, hein? Quem gosta de bola... Eu te tirando, eu vou ajudar teu time. Tem empresa que é assim, né, Redolfo? Ficando já é a punição. O comentarista diabo da televisão, ontem, aos 38 minutos, que o menino do Palmeiras deu uma porrada e não aconteceu nada com ele, e na hora ele falou, isso é caso de expulsão, e não sei o que, e tal. Aí terminou o jogo, chamaram o comentarista de árbitro lá depois do... Não, foi muito bem, e tal, segurou o jogo e tal. Ele esqueceu o que ele tinha dito durante o jogo. Pô, aliás, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui. Se vocês me permitem aqui. Por favor, Rei. Eu tô vendo um negócio aqui, para não dizer que nós estamos gritando no deserto sozinhos. Faz tempo que a gente, em tom de brincadeira, em tom de blague, em tom de gozação, a gente tem falado aqui no nosso microfone, aqui na Rádio Futebol, com o Boletim da Bola, da terminologia nova do nosso futebol. As coisas que estão acontecendo, o técnico, os comentaristas esportivos. Então, página de ontem da revista Veja. Veja. Tá falida, tá quebrada. Entrou num jornalismo aí nefasto e tal, e quebrou também, lá da editora Abril. Mas página da revista Veja. Prestem atenção. Chute no bom senso. 2 pontos. Abre aspas, enrolês, fecha aspas, domina as transmissões de futebol. Está escrito aqui, eu vou ler para os senhores. O uso de expressões complicadas e muitas vezes sem sentido ganha espaço, mas a estratégia apenas afasta os torcedores. Olha só o que está escrito aqui. Os professores de português, pelo menos os melhores, sempre afirmaram que a língua é viva. Mas os novos narradores e comentaristas de futebol parecem dispostos a sufocá-la com um lero-lero incompreensível. Craque da seleção brasileira nos anos 60 e 70, Paulo César Caju, hoje colunista da revista Placar, tem o hábito de colecionar frases ridículas e quase sempre sem sentido, ditas por profissionais do mercado da bola. Basta dar uma espiada na lista preparada por Caju para notar que a enrolação costuma entrar em campo, especialmente quando se trata de tática e esquemas de jogo. Veja esta, abre aspas, o treinador precisa de um time automático, com potência para espaçar o último terço e os corredores naturais da beirinha. Nossa. O quê? Eis outra aqui. Nas trocas do 4-4-2 por um modelo clássico de linha de 5 e 4 na frente, é preciso ter amplitude e encorpar os volantes para o lado do campo e criar a opção do movimento corporal do 9. Mais uma para fechar o rol dos desatinos. Abre aspas. Com DNA ofensivo, o time tem compactação de ideias para agredir o adversário e fazer uma transição dinâmica, explorando o ponto de sustentação e a identidade do ataque. Como assim? Meu Deus. Os exemplos apresentados são apenas uma pequena parte do enrolês,
que passou a dominar as transmissões do futebol. É um fenômeno disseminado e aparentemente sem controle. Com o fim do monopólio da Globo, as partidas passaram a ser exibidas em diversas plataformas, seja no streaming, seja nas redes sociais ou nos canais por assinatura. O modelo levou ao surgimento de uma nova geração de narradores e comentaristas. Mais vagas foram abertas. Afinal, há uma série de programas esportivos que dominam a televisão e as plataformas de internet. Nesse cenário, os supostos especialistas chutam o bom senso e dão caneladas no quesito compreensão. Aí vem. O Tatiquens entra em campo. Um guia para entender pedante vocabulário dos especialistas da bola. Transição ofensiva é a linguagem empolada para o bem e velho contra-ataque. Box to box é o meio-campista capaz de marcar presença tanto na área de ataque quanto na defesa. O jogo apoiado, estratégia que consiste em ter jogadores próximos à bola para trocar passes. Jogo reativo é como boa parte dos times brasileiros joga, postado na defesa, explorando os contra-ataques. Terço final, apesar de o campo ser dividido em dois, os analistas preferem usar terços imaginários, sendo o último aquele em que atletas têm mais liberdade para driblar. Dar amplitude, deixar jogadores abertos nas extremidades do campo para atrair marcadores e abrir espaço na defesa adversária. Exercer contra-pressão. Ao perder a bola, pressionar o adversário para retomá-la com a maior rapidez possível. O fenômeno é recente, mas no passado, alguns profissionais do ramo também escorregavam no tatiquês. O treinador Cláudio Coutinho, que comandou a seleção na Copa de 78, foi pioneiro em defender a disciplina tática importada da Europa e ficou conhecido pela terminologia até então inédita, ponto futuro, em que o passe é feito no espaço vazio, esperando a aproximação de quem vem de trás. Tite, técnico da seleção, é mestre em expressões snobs. Seu dialeto próprio inclui tolices como externo desequilibrante, para se referir aos bons e velhos pontas, além da expressão jogador terminal. Calma, não é o atleta que está com os dias contados, mas o centroavante que faz gols. A diferença é que essa suposta sofisticação agora está nas palavras daqueles que deveriam explicar o jogo e não obscurecê-lo. Nessa linha empolada, o futebol está indo na direção contrária à de outros segmentos. Nos últimos anos, a indústria financeira abandonou o economês para se aproximar de novos públicos e tornar suas mensagens mais compreensíveis. Hoje em dia, por exemplo, ninguém mais usa palavras pedantes como emolumento, feliz substituída pelo taxa. No mundo jurídico também há um movimento para facilitar a compreensão. A partir do escândalo do Mensalão, o noticiário dos tribunais tornou-se onipresente e os comunicadores trataram de traduzir para o público o que os meandros legais queriam dizer. Nos dois casos, a imprensa, inclusive a Veja, teve papel vital para capturar o espírito do tempo e levar conteúdo denso com mais leveza para as novas gerações. No futebol, os narradores e comentaristas resolveram complicar tudo. A estratégia até pode ser entendida como arrogância, mas às vezes é também truque para esconder falta de conhecimento. Em vez de levar informação a quem assiste ao jogo, os profissionais embananam-se com comentários que a rigor não significam coisa alguma. Todo esporte traz com ele um número de expressões e conceitos, afirma o escritor e jornalista Sérgio Rodrigues. O que está acontecendo agora é a forma de mistificação. Estão substituindo jargões já conhecidos por novos para falar apenas com os iniciados. Nessas horas, é sempre bom recorrer à principal referência do país em locução esportiva. Em 2019, após um amistoso da seleção, Galvão pediu a Tite para parar de usar palavras que não existem. Sabe o conselho? Revista Veja de ontem, que a gente está passando para os senhores aí. Para não dizer que nós estamos no deserto gritando sozinho aqui das coisas que o cara não sabe usar o sinônimo, né? Ontem o narrador chamou, em vez de falar, vai falar o ex-atletazinho. Ele falou, fala aí, ex-jogadorzinho. Puta, ficou feio pra caramba. Né? Ô, Reinaldo, por isso que agora eu falo que eu não sou careca, eu sou deficiente capilar. Aí, boa. E Dalgo, depois de tudo isso... Foi muito bom ouvir isso. Muito viu, bom, gente, muito bom. Viu, Reinaldo? Muito bom. Esse Sérgio é Sérgio Brandão? Quem escreveu? É, jornalista? É. Sérgio Brandão, de onde ele é, hein? Da Veja? Deixa eu ver aqui.
É da Veja. Da Veja, da Tá Veja. aqui não. É jornalista da Veja, da Tem um Veja. rapaz aqui que chama Brandão e é um grande jornalista, não sei Não, é André Solito. André André Solito, Solito. que escreveu o texto. Então né? tá, parabéns a ele. Ele falou tudo aquilo que nós estamos dizendo já há algum tempo, com essa frescurada toda. Nós estamos hoje batalhando, falando a respeito do esquema tático. Ninguém enxerga negócio de esquema tático, não tenha dúvida. Ontem o Galo perdeu no jogo e não nos pênaltis. Alguém tem que dizer isso. Não tem cego. De repente acha que tem cego no meio. Não, não tem. Agora, essas expressões. Espera aí, fosse um João Saldanha. O São Saldanha ontem falou, mas espera um pouquinho, vai marcar quem aqui? 3-1, 2-1, tá, tira o volante, abre 2 cantos. Ele não ia falar terceira parte, não sei o quê, overlap, ele não ia falar nada disso. É a Corredor. simplicidade Corredor de falar central. o futebol. Simplicidade. O futebol tem que voltar às suas origens, na sua simplicidade e com qualidade dentro do campo. E para isso precisa ter, né, gente de capacidade para chegar e discutir assuntos, né? Tem que ter. Capitão, Pois não, pode falar. não, você lembra que eu falava aqui que você assiste vôlei, basquete, tênis? Os caras eram tão bons quanto hoje e o palavreado é o mesmo. E o futebol, eles estão querendo pegar palavras bonitas para falar. Hoje é igual o Arthur aí falou. Hoje é corredor central, tem que alargar o campo, tem que flutuar. Hoje, nós vemos jogo só transição e não inspiração. Para com isso. Não, mas a preocupação, gente, eu gostaria de dizer o seguinte: eu não sou contra o uso desse palavreado novo, seria o Speaker News. Eu não sou contra esse tipo de manifestação, seja lá de quem for, né? Mas acontece que, conforme disse o André Solito aqui nessa matéria bonita da revista Veja, é uma maneira do cara, eu não digo nem aparecer, mas do cara criar e tentar estabelecer uma diferença da facilidade que é você se expressar no futebol, né? Se expressar de futebol. É lógico que a bola era branca, a bola era amarela, já chamaram a bola de gorduchinha, chamaram a bola de balão de couro, chamaram de tudo quanto é nome, as expressões vão surgindo. Mas o que não pode acontecer é o sujeito deixar de passar para o telespectador, passar para o ouvinte de rádio, passar para o leitor do jornal, de revista, a simplicidade que é o futebol. A simplicidade de fazer o sujeito entender da melhor forma possível, sabe? Que às vezes o sujeito está iniciando no futebol, uma criança, um adolescente não está entendendo nada que o cara está falando. Quando é muito mais fácil de falar que o lateral esquerdo está marcando muito mal, porque ele está indo pelo meio, não é pelo meio, do que ele falar que a primeira marcação da zaga é que deve ficar para o lado direito, nem complicar, usando o palavreado, sabe? É uma tendência, sabe o que eu chamo isso? Eu posso estar até errado no que eu vou falar aqui. Eu penso que isso tenha saído da escola. Porque a escola de jornalismo, a escola de comunicação, é coisa que eu sou... Olha só, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Sabe o que é isso aqui? Certificado? Sabe o que é isso aqui? Isso é um certificado que eu dei palestra na maior faculdade de comunicação do Brasil, que é a Casper Libero. Show. Quando eu cheguei lá para dar palestra, eu falei exatamente isso. Falei, olha, gente, eu estou aqui para dar palestra, mas não estou aqui para mostrar a parte teórica para vocês, não. Eu sou o prático, eu estou lá dentro do rádio. Eu estou aqui para falar o que é o prático. Então, esse palavreado, vocês podem prestar atenção, sempre aparece com gente nova, com gente que surgiu nesse imediatismo que está acontecendo na televisão e que está acontecendo no rádio. Isso vem da escola. A escola é culpada. A escola é culpada. Muita porcaria é ensinada na escola de comunicação. Às vezes o professor não ouve nem rádio, não lê nem jornal. É uma verdade. Então, isso aí, às vezes, essa prática nova de usar essa terminologia, ela vem da escola. Eu não estou criticando o uso, não estou criticando. Eu estou dizendo a complicação verbal do palavreado que é difícil. No meu tempo, por exemplo, ou no nosso tempo, ao ver o saudosismo do Reinaldo Costa, você está velha, por isso então deixa eu ficar com a minha velhice, pelo menos é mais compreensível para o telespectador e para o ouvinte. No meu tempo, você falava assim, tem uma gravação aí, pega essa gravação, vai entrar agora. Essa gravação vai entrar agora. Hoje o sujeito chega na sua redação e fala, olha, vai entrar uma sonora. Eu tenho uma sonora aqui para te mostrar. Para com essa complicação que eu estou querendo
passar para o telespectador, passar para o ouvinte nosso. Eu vou mais Então, além, eu sou contra. Eu vou dizer, a tecnologia tá... Não, e a cada dia que passa, é que nem locutor de rádio novo. A maior preocupação que existe do locutor que está surgindo no rádio esportivo é criar um bordão para que vá para as ruas, para que vá para a boca do povo. Ele não se preocupa com a parte técnica, o conteúdo técnico do espetáculo. Ele continua, ele quer saber se a vinheta dele está marcada bonitinha, Zé da Silva, eu tô aqui, eu tô não sei o quê e tal. Tem gente aí narrando. Tem gente narrando futebol e falando palavrão durante a transmissão. Nossa, o cara perde um gol, vai para não sei aonde, vai chamar atenção. É isso que eu tô falando. Oi. Fala, Giba. Eu fui assistir um treino aqui, convidado. Eu falei, vou ver esse treino aqui, né? Como é que esse palavreado hoje, de repente, eu tô participando desse programa, eu tenho que falar o palavreado de todo mundo, senão eu vou ficando para trás. Aí o cara falou assim, agora chutar com a perna não definida. O que é isso? Perna não definida é tu chutar com a perna que não é a boa. Que não é a boa. Tu é destro, mas tu é com a esquerda. Aquela que você não some no ônibus, né? Porque o cara só de BMW. Aquelas que só serve para subir no ônibus. Agora, o cara pita, agora, otimização. Porcaria essa. Otimização, sabe o que é? Eu me lembro de uma. Você joga a bola no peito do cara, você joga a bola no peito do cara e devolve com a direita, tu joga na coxa esquerda, ele joga com a direita, tu joga na coxa direita, ele te devolve com a perna esquerda, é isso aí. Eu mesmo me lembro de uma situação que não me deixou constrangido, mas me deixou até. Eu estava na cabine do Morumbi, eu e Loureiro Júnior. O Guto era um garoto, o Guto, o filho do Loureiro Júnior. Era um garoto, né? Onde o Loureiro ia trabalhar, o Guto estava presente. Eu estava narrando um jogo, e não sei o que aconteceu lá, que o cara caiu e ficou no gramado. E eu falei, o fulano de tal está pelado no gramado, e não sei o que e tal. Olha para você ver, olha como é que a gente comete erro, né? Está pelado no gramado. Aí no intervalo, o Guto chegou pro pai dele. Ô pai, por que o jogador tá pelado no campo? Sabe, é verdade. Eu queria falar um negócio. Eu queria falar um detalhezinho. Arthur. Eu estou ouvindo atentamente aí esse relatório, né? Você deve estar achando absurdo tudo isso, Arthur. Não, eu acho o seguinte, estão querendo fazer um choque de gerações. Né? Eles querem chocar a geração. Sim. Esse aqui é um erro gravíssimo. Por quê? Primeiro porque você quer induzir a quem ouve a aceitar esse tipo de condução verbal. Agora, o nosso país tem cultura, tem cérebro para escutar esse tipo de coisa. Eles estão estimulando o streaming ou a rádio ao vivo, no caso aqui, a trazer uma nomenclatura mais simples, mais direta, mais, como eles dizem, posicional, bem posicionada perante o público. O público vai ter uma aceitação muito melhor, porque o cérebro dele não aceita esse tipo de comportamento, porque a comunicação ela tem que ser simples. Eu vou dar um exemplo. O Pelé era o cara mais simples que eu vi jogando futebol, e ele era de uma genialidade que, quando ele entrava no campo, ele se transformava. Ele não era louro, ele não tinha cabelo vermelho, ele não tinha nada disso. Ele tinha um número 10 nas costas dele. Sim. E tinha um futebol... Que era a marca dele. Que era cênico e que era artístico, plástico, que não tinha como você não olhar para ele. Ele podia estar todo de roupa negra, ele é negro, ele podia estar de negro com um número negro. Nós íamos encontrá-lo, porque ele era a referência que nós precisávamos ir lá para ver. Ele era o artista plástico do jogo. Então não adianta eles quererem poucos, né? Poucos pegam na bola e você de longe vê que é ele, né? É verdade, tem razão, Arthur. Hoje estão... é essa. É verdade. Hoje falar estão com a bola no pé, Giba. Hoje estão inventando pílula para acabar com a sede. É só tu tomar com uma jarra de água essa pílulazinha. Verdade. Ó, eu vou pro destaque final aqui do nosso programa. O Renato estava falando de faculdade, eu fiz PUC 85 em Campinas e era assim, os professores que davam aula pra gente, rapaz,
Eu ficava impressionado, falando, não acredito que esse cara tá falando isso. Já trabalhava no rádio em Campinas, eu falava, não acredito que o cara tá falando pra essa moçada isso, cara. Eu ficava inconformado, viu? Ô, Renato, pode destacar a final aqui no programa, Rei. Destacar a final que o Palmeiras soube se classificar, essa é a grande verdade. O Atlético, o Cuca continua sem vitórias. O Cuca, daqui a pouco a torcida começa a pegar no pé dele, porque torcedor você sabe como é que é. Tem dia que a noite é assim mesmo. E tá num momento crítico o Cuca. Daqui a pouco os jornais já vão começar a estampar a matéria aí que o Cuca tá balançando lá no Atlético. É um comprometimento muito sério, porque ele saiu por cima. Sim. Olha, toda pessoa que fica por cima, o difícil é essa manutenção de ficar por cima, viu? Manter lá em cima é muito diferente. Hoje ele vê que o que ele deixou lá atrás não tem nada a ver com o que ele está encontrando hoje. E não vem com essa história, né, de botar a culpa no jogador, né? É o que o Hidalgo falou, perdeu com bola rolando. Esquece esse negócio do pênalti que perdeu. Eu comentei um tempo atrás isso aqui, que poderia prejudicar a imagem dele. Tem pouco tempo. Se ele chegou tem o quê? 20 dias. Eu falei, se ele, não sei qual foi o motivo dele voltar agora. Nessa turbulência, porque ele sabe que não ia ficar na seleção. Verdade. Então esses detalhes fazem com que, então, se for uma decisão equivocada, então mantenha até o final. Ou você projeta de uma outra forma, porque a imagem dele vai ficando comprometida. Eu falei, se ele não classificar, citei isso no Facebook, eu acho que o capitão Hidalgo deve ter lido alguma coisa, é risco. E hoje é o seguinte, futebol é muito em cima de emoção, né? O que está acontecendo hoje é o que fica em evidência, porque o ontem a gente esquece, o amanhã você não sabe de nada. Então, eu como técnico de futebol, que eu sempre tive muita prudência com esse tipo de situação, eu teria uma outra conduta. Bom, já que eu saí, agora eu vou ter que esperar. Não há necessidade financeira para precipitação, não há nenhuma emergência. Há sim uma vontade muito grande de estar dentro do campo. Mas já que você tomou essa decisão, espera o momento certo, porque pode danificar toda a construção da sua imagem ao longo desses anos. É verdade. Eu quero o capitão Hidalgo para encerrar aqui o nosso boletim da bola de hoje, Hidalgo. Muito bom o programa, muito bom, parabéns a todos. Até eu gostaria de saber se é difícil entrar em contato com esse rapaz, que a coluna dele é para ser estampada nas paredes, de emissoras de rádio, de televisão. Eu gostaria que conhecesse essa pessoa, que ele traduz tudo aquilo que nós estamos dizendo já há algum tempo aqui em nosso programa. Verdade. E não é saudosismo, não é nada, é dizer as verdades, porque o que se traz lá de trás são verdades e que já aconteceram. Elas não estão para ser acontecidas, absolutamente. Nós estamos vendo hoje uma modificação geral no nosso futebol que perdeu muito da sua essência, eu diria, da simplicidade, e está distante para ganhar novamente um título mundial. Quando nós ganhamos o título 58, eu bem garoto, moleque, como eu gostava de ouvir futebol em rádio e gostava dos jogadores, de ver os jogadores atuando, né? Pacaembu, para mim, como garoto de um bairro de São Paulo, a Moca, era para mim a coisa maior, era o teatro, para a gente chegar lá e ver, como meu pai me levar, para ver os vizinhos jogar, né? Vamos ver o Dino Sani jogar. Como é que era o ataque de São Paulo? Tinha o Maurinho, Albeide, Agino, Negri, Teixeira. O Negri é um argentino, hein? Jogava muito. Pé de valsa, Bauer e Alfredo. Nós somos desse tempo. E não que a gente mude. Agora, a partir do momento da simplicidade que foi ruindo por uma série de fatores, de um mercantilismo tomou conta, porque era muito simples. Quando o time brasileiro ganhou o Mundial de 58, deram para eles um presente, e perguntei isso para o Zito em uma oportunidade. O que ele tinha ganho, ele falou, parece que foi uma máquina de costura Vigorelli. Vocês lembram dessa marca? Eu lembro, Vigorelli. Djalma, joguei com o Djalma aqui. Djalma, aquele último jogo que você entrou, porque o Dessorte jogou todas, como é que era marcar o ponta? Você sabia quem ia pegar? Não, chegamos de trem para o jogo em Estocolmo e entrou para jogar e ficou na história do futebol brasileiro numa única partida, foi para a seleção do mundo
ver aqueles jogadores, o encanto, já 62, meio carregado ainda com cansaço. O grande erro foi a Londres, a Inglaterra, que levaram politicamente muita coisa que não deveria. A partir de 70 foi dando uma melhorada, caímos em 74 para depois querer mudar a filosofia de jogar, levantando o Nautilus, fazendo o jogador levantar peso. Hoje pode ser uma necessidade, mas com muito mais atenção. Enfim, meus amigos, estou dando uma volta para chegar neste momento. Lamento sim, e por isso eu gostaria e aplaudir, né, Reinaldo, essa sua... Estou te mandando aí, estou mandando no seu zap aí. Manda por favor, que esse cara foi tão feliz e não choca nós, pelo contrário, ele dá um reforço a tudo aquilo que a gente diz diariamente por ter vivido. O cidadão hoje, às vezes ele vê uns veteranos aí que jogaram e tal, eles pensam que era fácil jogar futebol no meio de campeões do mundo. Puxa vida, a simplicidade deles num campo de futebol era uma idolatria entrar num campo e ver o Mauro, Bellini, Pelé, essas coisas. Era uma idolatria para nós que estávamos iniciando jogar futebol. Hoje não. Eu fico triste nessa informação que é conhecida do Arthur, quando não citou nomes, ele ligando um jogador para um empresário, dizendo que ele não estava sendo aproveitado, como se fosse uma mercadoria, vou sair daqui ali. Mas quando esse rapaz vai pegar o sentimento de um clube de futebol, como é que ele vai sentir? Puxa, eu sou grato a esse clube de futebol. Hoje não, hoje o cara não é grato a ninguém. O empresário fica ganhando nas costas deles. E eles não querem jogar aqui, vão jogar no outro, se submetem a jogar em todos os lugares. É uma pena que isso esteja acontecendo no futebol. E por isso que nós estamos aqui, não é gritando no deserto, não. E ponha todo mundo para falar com a gente aqui. Pode pôr técnico antigo agora, nós estamos aqui preparados. Onde estamos, Reinaldo, Jarba? Opa! Mais do que preparado. Mais do que preparado. Há muito tempo. Pode pôr qualquer um, pode colocar qualquer dirigente para falar. Não tem receio agora. Nós somos independentes. Verdade. Os caras aí não são. Então eu lamento mesmo. Mas esse cidadão tem que sair a público, nós temos que conhecê-lo, porque ele foi 10 o que ele escreveu. Verdade. Eu só queria falar uma coisinha antes de encerrar. Diga, eu acho que eu queria saber como é que essa comissão que estão criando aí de deputados vão fazer lá no Catar para entender tudo isso. Não vão entender. Gilberto Costa. De amanhã, hein? Boa essa colocada. Verdade, vamos falar de amanhã. Opa. O assunto de amanhã. A deputadaiada vai para assistir o jogo da seleção. Verdade. Gilberto Costa, para fechar, Giba. Rapaz, eu vou te falar uma coisa para você. Cada dia você vai aprendendo mais e mais, né? E eu fico cada vez, ganho o dia participando do programa aqui. Como dizia a criancinha conversando com a mãe, e falou: mãe, por que na nossa família todo mundo morre de repente? Hein, mãe? Mãe, mamãe. Tchau, Giba. Tchau. Tchau, Arthur. Tchau, capitão. Meu... Um abraço, gente. Tchau, Reinaldo. Boletim da Bola fica aqui na Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo, e amanhã ao vivo de novo, às 9 e às 10 no app da Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil. E o arquivo fica disponível aí para as emissoras que integram a rede FPI, para colocarem na programação no horário desejado. Só clicar lá, virtus.ag que você acha. Tchau, gente!